Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. Estima-se que 1 em cada 3 crianças e adolescentes apresente excesso de peso. O rápido avanço da obesidade infantil, infelizmente, é impulsionado pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, o excesso de tempo de tela e a diminuição das atividades ao ar livre. O cenário precoce eleva o risco de doenças crônicas na vida adulta, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e AVC. É um desafio, né? Mas hoje a gente vai falar sobre solução. E para isso, a gente convidou para o podcast da Prefeitura de Maracanaú a Rafaela Rocha, que é nutricionista da Secretaria de Educação do município. Rafaela, seja muito bem-vinda. Olá, Jonas, muito obrigada pelo convite. Fico feliz em participar de uma temática tão importante para a saúde pública e para nossas crianças. Perfeito. Eu gosto sempre, Rafaela, antes de começar, quando a gente está conversando com os servidores do município, falar um pouquinho sobre o servidor em si, né? Você me contar um pouco da sua história. Então, me fala, você por formação é nutricionista? Me conta quando é que você começou a trabalhar aqui no município. Me fala um pouquinho da sua história aqui na prefeitura. Eu sou formada pela Universidade Estadual do Ceará. Esse ano completo 15 anos de formada e estou no município desde o ano de 2014. Entrei através do concurso e entrei recém-formada. Então, a minha bagagem, experiência, eu fiz aqui em relação à prática, a teoria, aprendendo também no dia a dia com a alimentação escolar e tudo, A gente também fez algumas formações, eu fiz especialização, tenho um mestrado em nutrição e saúde. E aí, nesses 12 anos que eu já estou no município, eu aprendi bastante e, com certeza, contribuí em relação à educação nutricional, em relação a melhorar a qualidade da alimentação escolar. E é um prazer estar aqui com você hoje. Perfeito. Desde 2014, eu imagino que houve muita mudança, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse meio tempo que você trabalhou aqui, as mudanças e o que tem acontecido de novidade em relação a essa área nutricional na Secretaria Municipal de Educação? Sim, a Secretaria de Educação está antenada com as mudanças do FNDE em relação ao Programa Nacional da Alimentação Escolar. O que é FNDE? Ele é o Fundo Nacional que ele promove essa parceria com o município e envia recursos federais, para a gente fazer a realização das compras dos gêneros alimentícios da alimentação escolar. E hoje a gente está alinhado, em relação ao combate à alimentação saudável, melhorar o padrão desse alimento, diminuindo cada vez mais alimentos industrializados, e a gente está incluindo, mais frutas, verduras, da agricultura familiar, sempre em parceria, e reduzindo os ultraprocessados, que tem mostrado que é um fator importante que causa mal à saúde das nossas crianças. Perfeito. A gente também estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, gente. Eu estava comentando com a Rafaela que a gente fez, ano passado, a gente fez um conteúdo para as redes sociais da Prefeitura de Maracanaú sobre o número de 64 mil refeições que a gente entregava às crianças, da rede municipal de educação até então. Mas esse número, esse ano de 2026, já é maior, é isso? Isso, a nossa clientela aumentou, um número maior, de número de escolas integrais, e aí o número de refeições entregues hoje é bem maior do que o que você colocou. E realmente a gente está melhorando o cardápio, melhorando a assistência das nossas crianças para garantir, o direito humano à alimentação e um alimento seguro no dia a dia e um bom desempenho escolar. Legal. Na época, a gente fez até uma analogia. Eu fui até fazer uma passagem, Rafaela, não sei se você viu o vídeo, mas eu fui fazer uma passagem, que é aquela parte que o repórter geralmente aparece no vídeo, lá no Castelão. Por quê? Atualmente, a capacidade do Castelão, se eu não me engano, é 63, é um número parecido. 63 ou 65 mil pessoas que cabem no estádio. Então, no vídeo, a gente comentou que, à época, a gente alimentava um Castelão todo dia, Agora já é um pouquinho mais, como você tinha me falado, Então, a operação de merenda escolar, não só merenda, porque a gente fala em refeições, que a gente tem as nossas escolas de tempo integral, onde os alunos têm, se eu não me engano, 4 refeições? 3. São 3. 3 refeições diárias, então por isso que essa nomenclatura mudou um pouquinho. Mas como é essa operação, para que essa operação aconteça, assim, tenta explicar para a gente essa visão de bastidor.
demanda muito cuidado na compra desse alimento, né? Então, é feita uma especificação de alta qualidade em relação à nutrição. Então, a compra é feita por licitação, aí a gente vai ter uma compra importante anualmente para a gente conseguir colocar em prática os programas. Então, tem os indígenas, educação infantil, fundamental, a educação, né, o EJA também. E a gente conta também com a chamada pública para realizar a compra da agricultura familiar. Então, isso tudo demanda um planejamento. Temos uma equipe hoje maior de nutricionistas, temos a nossa responsável técnica, que é um planejamento anual para a gente conseguir realmente oferecer a melhor alimentação para nossas crianças. Então, a logística hoje conta com uma câmara que condiciona os alimentos né, na Cidade Nova, e lá a gente vai ter a entrega dos fornecedores e vão sair rotas para as escolas, né, quinzenalmente. Então, tem entrega de cereais, né, das proteínas, frango, carne, dos hortifruti quinzenalmente, das frutas e verduras. Então, há uma rota planejada pela coordenação do setor para que nenhuma escola fique de fora e nenhuma escola deixe de receber os gêneros para ter a execução do cardápio saudável na linha, né, de frente da nossa criança. Bem, agora vamos adentrar o assunto que a gente trouxe aqui, né, que é essa questão da obesidade infantil, tem tudo a ver, né, por isso que a gente trouxe a Rafaela aqui, que é nutricionista, para falar e quem sabe até dar alguma orientação para os pais, mães ou responsáveis que vão assistir esse podcast, né. Para começar, Rafaela, por que essa questão da obesidade infantil tem crescido tanto atualmente, na sua opinião como nutricionista? Jonas, é um tema super importante, e o que eu tenho observado é que houve uma mudança no estado nutricional das nossas crianças, né? Desde a década mais ou menos 2000, a gente observa uma prevalência do sobrepeso e obesidade, que anos atrás, 1970, 80, a gente tinha a desnutrição. Então, essa mudança no estado nutricional, que aconteceu principalmente pela mudança do padrão alimentar, né? E aí a inclusão muito cedo de alimentos industrializados na alimentação infantil, o desmame precoce, também tem a questão genética também da obesidade. Então, ela é uma doença multifatorial e comportamental. Então, o comportamento foi modificado, né? A criança passou a brincar muito mais paradinha, utilizando tela, celular, e as brincadeiras de corrida, de corda, de elástico, são cada vez mais raras. E aí a gente percebe que não fecha essa conta. Há um consumo excessivo de alimentos fontes, né, de gordura, de sal, açúcar em excesso, e a queima, né, de energia é bem mais baixa. Então, a criança ela fica condicionada a ganhar esse peso e acumular, né? E o tecido adiposo, que é o tecido de gordura, ele é inflamatório. Então, essa obesidade infantil, ela está acontecendo não só a nível de Brasil, mas a nível do mundo, né? E no nosso estado do Ceará é preocupante. Há um dado do Atlas da Obesidade de 2025, 2026, que mostra que houve um aumento considerável, que hoje em cada 3 crianças na faixa etária de 5 a 19 anos estão em sobrepeso e obesidade. Isso é algo assim que é significativo, porque vai repercutir nas outras fases, né? Na adolescência, na idade adulta, na maturidade. Então, é muito preocupante esse cenário, assim, é um problema de saúde pública mesmo, né? E aí, enquanto profissional de saúde, enquanto nutricionista atuante, né, na alimentação escolar, a gente percebe isso, essa mudança, né? Em 2014, eu ainda encontrei desnutrição, né? Mas agora, o que eu percebo nas escolas, nas visitas, já é o sobrepeso, a obesidade, e aí a gente fica... o que a gente pode fazer, né, enquanto profissional de saúde, e um alerta para os responsáveis, né, porque precisamos unir forças para a gente realmente ter uma mudança de comportamento. E o comportamento, ele envolve hábito, envolve ações pequenas e progressivas para a gente ter sucesso no combate.
Perfeito. Já foi uma resposta que abriu vários temas aqui interessantes para a gente falar. Eu, particularmente, me espantei muito quando você falou que 1 em cada 3 crianças na faixa etária De 5 a 19 anos. 5 a 19 anos apresenta Sobrepeso. sobrepeso. Né? E isso é um dado de 2010, assim, de 10 anos atrás para cá, houve essa evolução, né? Então, houve um aumento muito grande. Isso considerando o excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, né? Cada vez mais cedo, desmame precoce, né? Então, assim, a criança, ela tendo contato com esse alimento que tem um paladar muito aguçado por doce, ela acaba escolhendo só esse tipo de alimento, né? E aí altera todo o paladar dela para aceitar alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis. Perfeito, Rafaela. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a questão das telas, né? Que infelizmente é uma mudança que a gente está vivendo na nossa sociedade em vários níveis e que inclusive a gente já trouxe aqui em outros episódios essa questão de tela. A gente começou com a psicóloga do CRAS, que tem um grupo que trabalha só com crianças que já apresentam um certo vício em telas. A gente falou aqui também sobre BETs, com outro psicólogo também da nossa rede municipal. Então, assim, essa questão do celular tem sido recorrente, infelizmente, de uma maneira negativa na nossa sociedade e até mesmo em relação à obesidade, né? É um desafio. Mas, Rafael, eu queria te perguntar, quando o excesso de peso ele começa a apresentar começa a ser um ponto de atenção para os pais, na sua opinião? Jonas, excelente a sua pergunta. Na minha opinião, quando você perceber que o seu filho, ele tem dificuldade para brincar, ele sente dores, né, quando ele corre, ou então quando começa um isolamento, ele não quer ir para a escola, ou então não quer estar ali perto de outras crianças, alguma coisa está acontecendo, né? Porque assim, o excesso de peso vai dificultar as brincadeiras, vai muitas vezes ser um gatilho para outras crianças fazer brincadeiras que podem, né, trazer danos emocionais para aquela criança e principalmente doenças físicas, né, que podem acometer essa criança que está com excesso de peso. Por exemplo, colesterol elevado, triglicerídeos, a própria glicemia, né, a glicemia elevada. Então, são sinalizadores. Quando você leva seu filhinho para fazer o check-up lá no pediatra, ele vai avaliar como é que está as vitaminas, como é que está o açúcar no sangue, como é que está o colesterol. E aí, quando ele detecta, né, que o colesterol está alterado, ele já vai fazer uma sinalização para o pai e para a mãe. E aí é um primeiro sinal. Muitas vezes não tem dor, a criança... porque o sobrepeso e a obesidade é uma inflamação crônica, assim. Muitas vezes é algo que você convive e não sente dor, mas algum momento tem um gatilho mais forte, né, que pode ter, por exemplo, uma doença renal, né, pedra no rim, e aí é algo muito agudo e causa muita dor. Então, assim, sinais de alerta, né? Quando a criança está cansada, não tem fôlego para brincar, cansaço nas pernas, dores, se não for a dor do crescimento, é claro. E aí, quando faz o check-up com o pediatra, vai ver ali, né, sinais, algumas coisas alteradas no sangue da criança. Então, já fiquem alerta, já abram, né, os olhinhos e principalmente também no rendimento escolar. Muitas vezes ele não tem ânimo para estudar, a concentração diminui, porque ele pode estar aparentemente nutrido, mas ele pode estar com carências ocultas, né, como ferro e outras vitaminas também. Rafaela, você já falou aqui sobre a questão emocional, né? Que a obesidade infantil pode impactar na vida da criança. A gente sabe que, infelizmente, o bullying é uma realidade, né? Enfim, tudo que vem a reboque dessa questão. Mas em se tratando da questão física, quais são as principais ameaças para a saúde da criança, dessa criança que tem sobrepeso ou apresenta obesidade? Ótima pergunta, Jonas. Em relação à parte física, a gente pode perceber crianças, né, cada vez mais cedo com diagnóstico de diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue, resistência à insulina, que vai, com certeza, alterar os hormônios daquela criança que está na pré-adolescência e adolescência, pode ocasionar menstruações mais cedo, né, desenvolvimento precoce da puberdade. Também envolve também a gordura no fígado, que é a esteatose hepática,
pressão arterial elevada. Então, doenças que a gente via em adultos, em pessoas mais idosas, aparecendo em crianças pequenas, porque muitas vezes é um peso muito excessivo para aquele corpinho tão pequeno. Na verdade, como eu falei, é um comportamento, né? Então, assim, a criança, ela não tem capacidade de comprar à feira, de fazer aquele alimento para casa, é o pai e a mãe. Então, é algo mais sistêmico, né? E como a gente vai conversar aqui ao longo do podcast, são situações que é possível mudar, mas a gente precisa de um envolvimento maior, né? Não só do poder público, mas também a família, né? E aí tem o ambiente escolar nesse momento. Justamente o que eu ia te perguntar agora, né? Como é que o ambiente escolar ele pode ajudar nessa questão? E é claro que, né, você vai trazer a sua vivência aqui da Rede Municipal de Maracanaú, o que a gente tem feito, né, a nível de merenda e refeições escolares, para, quem sabe, ajudar um pouco, né, nessa questão. Ótimo. O ambiente escolar, ele é um local maravilhoso para a gente desenvolver hábitos saudáveis, porque ali a criança passa uma boa parte do seu dia. E aí há estratégias tanto na educação, envolvendo matérias como ciências, envolvendo história, geografia, que pode envolver o conteúdo da alimentação saudável, há ações de educação nutricional desenvolvida pela própria escola e pela equipe de nutrição, e também a ação importantíssima, né, do professor de educação física, que vai envolver aquele momento de recreação, de atividades para a criança se mexer e não ficar paradinha. Lembrando que na escola a criança aprende por repetição. Então, aquela criança que entrou, que não consumia feijão, que não comia um pedacinho de carne, ou então nem provava da fruta, da melancia, ela vai ver o coleguinha e aí ela vai olhar, nossa, será que é bom? Aí ela vai provar. E a comida, ela é feita diariamente. Então, assim, não precisa o pai ou a mãe mandar comida para a escola. Então, são comidas de qualidade. A equipe toda de merendeira e merendeiro são treinados pela equipe de nutrição. E isso favorece aquele ambiente saudável, né? E a mudança de comportamento da criança mesmo, né? Aquela criança que antes não aceitava, ela, ao longo do ano, evolui para aceitar aquele alimento mais saudável. E lembrando, gente, que não são ações pontuais, né? Por isso que a gente pede a parceria com a família. Porque é interessante também repetir alguns cardápios que a gente faz na escola, em casa também. Porque em casa, se ela tem acesso a alimentos com excesso, né, de açúcar, de gordura e sódio, ela quer procurar isso na escola, mas na escola a gente tem todo um planejamento para realmente ser nutricionalmente equilibrado. Então, em relação a aporte energético, carboidrato, proteína, em relação às vitaminas A, zinco, ao ferro, para que aquela criança ela tenha atenção na aula, ela consiga ter saúde também. E importantíssimo a gente levar em consideração que na escola a gente não tem tela, né? A gente tem aulas de informática com tempo, período controlado. E até a tela, não é que a criança vai ficar alheia à tecnologia, mas é o tempo, né? O que ela está vendo, a repercussão isso na vida dela. Então, eu tenho uma filha de 9 anos, ela tem acesso à tecnologia, mas é controlado, é o tempo, né, de 30 a 60 minutos por dia. No final de semana também, ter ações, né, que ela possa ir ao ar livre, brincar, ser criança, né? E o ambiente escolar, o que eu percebo, é um aliado no combate à obesidade infantil. E dentro da Secretaria de Educação, a equipe de nutrição, agora, né, a gente já tem um planejamento para ter ações de educação nutricional no segundo semestre. As escolas de educação infantil já fazem dentro do seu currículo, já fazem ações de oficinas, envolver a criança na horta, né, pedagógico, conhecer de onde vem a origem, mostrar os sabores. E aí, na fase da infância, a gente constrói o hábito para a vida inteira. E aí a gente percebe uma boa adesão e uma mudança de comportamento íntegro. Perfeito. A Rafaela, ela é
muito educada, né? Fala assim, é leve, mas ela deu um puxão de orelha bem subliminar aí nos pais, que eu acho importante ressaltar. A Secretaria de Educação hoje pensa de uma maneira muito estratégica nas refeições dos alunos, pensa nesse balanço nutricional. Então você, pai, mãe ou responsável, né? Seja um aliado também, né? Assim como a escola é um aliado nessa questão educacional e também nessa questão da nutricional, cabe também aos pais oferecerem esses mesmos alimentos em casa para que quando a criança chega na escola não estranhe, não ache diferente, ou enfim, entre já nesse ritmo e receba melhor esse alimento nutricional pensado de maneira estratégica para a saúde dela, né? Foi algo bem subliminar ali que eu pesquei na fala da Rafaela, que fala assim mais mansinho, mas eu acho que vale ressaltar para que vocês tenham isso em mente, né? Afinal, a minha próxima pergunta aqui, Rafaela, como é que a Secretaria de Educação faz para equilibrar, pensar nesse cardápio, né, das crianças da rede municipal? Então, a gente segue, né, o Programa Nacional da Alimentação Escolar e há critérios para a gente atender em relação à quantidade de fruta, em relação à quantidade de legumes, proteína de boa qualidade, o arroz, né? Então, respeitando a regionalidade, a cultura alimentar, né, do Nordeste. Então, no nosso cardápio vai ter tapioca, vai ter cuscuz. A gente busca também estar alinhado à nova legislação do Estado, reduzindo cada vez mais alimentos ultraprocessados. Então, a base é alimentos in natura, frutas, verduras e legumes, e alimentos minimamente processados. Então, assim, a gente usa o arroz mesmo, o feijão, e a gente tem uma meta até 2027 se adequar totalmente, tirar os alimentos que ainda tem, né, que são um teor elevado ainda de, por exemplo, aditivo, mas já é menor. E aí, ao redor da escola, a gente procura incentivar sempre que a criança consuma no dia a dia a nossa comida, não leve a comida de fora, e a gente procura também a agricultura familiar para ter as frutas, as verduras, né, da estação, ter também a polpa de fruta. E o nosso esforço, né, para a família é que vocês deem esse voto de confiança, né? E realmente incentive a sua criança a consumir a nossa alimentação escolar, que ela é feita com muita atenção, muito zelo. A equipe toda, ela vai lá, prova também, faz todo esse cuidado da segurança alimentar, né, higiênica e sanitária também. E o equilíbrio é feito também seguindo o prato colorido, mostrando, né, o equilíbrio entre a quantidade de fibra, de vitaminas e minerais, sempre incentivando aquela criança que nunca comeu nenhuma verdura, aí vai ter preparações diferentes, vai ter, no início, às vezes é cortadinha, às vezes é cozidinha. Então, a gente tenta sempre passar essa orientação para nossas merendeiras e no dia a dia, nas visitas técnicas, a gente tem observado o aumento, né, a aceitação de um prato bem colorido no dia a dia da alimentação escolar. A Rafaela acabou também já entrando no assunto da minha próxima pergunta, mas eu quero explorar um pouquinho mais, Rafaela, que eu ia te perguntar sobre como oferecer, na verdade, a gente sabe que as crianças elas têm uma certa resistência à verdura, né? Muitas vezes até fruta também, não é toda criança, né, que a priori ela já aceita. Então você já deu uma dica aqui, né, de apresentar de variadas formas, né? Às vezes cozida, às vezes de uma forma diferente, mas me fala mais um pouquinho sobre como promover esse hábito de comidas como verduras e frutas nessa faixa etária. Essa introdução alimentar, ela acontece na primeira infância. Então, as crianças, né, que estão bebezinhos com 7 meses, vão ter o primeiro contato com alimentos sólidos. Então, é uma introdução progressiva e precisa de muita paciência dos pais responsáveis, porque ela vai rejeitar. Porque é algo diferente, é um sabor diferente, é textura diferente, mas aí a gente pede a paciência para a gente oferecer
oferecer de 8 a 15 vezes, de várias formas. E na escola a gente não faz diferente. No início a gente deixa ali mostrando no prato, muitas vezes a gente passa mesmo para colocar cozidinho no feijão. E sempre pede essa parceria com a família, porque se não tiver em casa, muitas vezes na escola ela não vai aceitar, porque a criança ela aprende, né? O primeiro contato dela na alimentação é com a família. Então, o hábito alimentar da família vai repercutir também no que ela aceita, no que ela quer. Até, na verdade, Jonas, quando a mãe está grávida, quando ela consome ali durante a gestação toda, por exemplo, fruta e verdura, aquela criança já vai ter mais aceitação em relação à introdução alimentar. Mas se a mãe consome alimentos que são industrializados, ou então uma alimentação bem restrita, há uma dificuldade maior dela aceitar alimentos variados. Então, assim, porque vai repercutir no sabor do leite materno. E aí, essa introdução alimentar muitas vezes acontece na escola. Então, ela vai consumir o feijão pela primeira vez, ela vai consumir a carne pela primeira vez. E lembrando que na alimentação escolar, ela também é uma ferramenta social. Então, lá a gente garante o direito humano à alimentação e tem muitas crianças em vulnerabilidade, né? E isso, a gente tem essa noção e essas crianças muitas vezes são as que aceitam melhor, né? Frutas e verduras. E as crianças que não aceitam, muitas vezes, é o padrão familiar, né? Que não tem o hábito de consumir verdura e fruta. Então, um alerta, né? Atenção, pais, cuidadores, o hábito é construído em casa. Então, se você puder levar seu filho para ver lá no mercado, ir na Ceasa, ir na Feira Livre, fazer uma preparação com ele, que cria memória afetiva, né? Uma oficina culinária, sempre acompanhando de pertinho, né, o que ele está fazendo. Isso já ajuda ele a ter mais uma aceitação, uma adesão àquela verdura, àquela fruta. E hoje, como profissional, né, da nutrição, eu percebo que o adulto que não consome fruta, muitas vezes foi porque o cuidador, ou, né, o responsável que estava com ele na infância não ofereceu, não insistiu. E há uma fase que aos 4 anos a criança fica seletiva, assim, ela não quer mais tudo, ela fala que é ieca, tem nojo, mas aí a gente precisa ter esse compromisso mesmo com a saúde, né? De insistir, de oferecer, de várias formas. E é o que a nossa equipe tenta fazer, de incentivar também em casa para ser feito. É um trabalho que ele é importantíssimo, né? Não é fácil, porque a gente sabe da rotina das famílias, sabe da jornada dupla, né? De trabalho ou mais, mas a gente quer prevenir a obesidade, a gente quer combatê-la também. Então, isso repercute na aceitação, né? Dessas frutas e das verduras, que é um hábito familiar que na escola a gente faz aquela manutenção, certo? É isso que a gente quer. E criança bem alimentada, tem algum tipo de impacto na vida escolar dessa criança? Eu acredito que sim, mas você como especialista pode falar melhor. A nutrição tem uma relação importantíssima com o aprendizado. Porque imagine você, o cérebro é um órgão que ele tem muita vontade, né? Ele precisa de nutrientes, principalmente energia, nutrientes como ferro, complexo B, né? A vitamina B12, B9. E o cérebro é seletivo. E o cérebro ajuda, né, no nosso aprendizado, na nossa memória. Então, repercute sim no rendimento, repercute sim na memória. Lembrando, se uma criança ela vai para a escola, pula uma refeição, não toma o café da manhã, ela já vai assim com sono, aí não presta tanta atenção na aula, fica um pouco irritada, quer dormir. Mas aí se ela for alimentada e com boas escolhas, ela já faz toda a diferença no dia dela. Agora, se aquela criança que tem o hábito de acordar e já consumir um alimento rico em açúcar, ou então um salgado de pacote, o que eu percebo? Ele tem um pico, né, de atenção, depois tem uma queda, porque houve um pico glicêmico, né, o açúcar excessivo no sangue, a criança fica bem agitada e depois cai. E aí isso também repercute no rendimento. Então, a alimentação saudável, ela vai auxiliar essa criança a ter foco, a ter concentração, a render na aula, né,
realmente participar daquele momento pedagógico, né, planejado pela professora. Então, por isso que tudo que a professora planeja, né, o horário, as primeiras ações, é visando essa aprendizagem da criança. E se ela não estiver bem nutrida, ela não vai corresponder. Então, assim, anteriormente, como eu estava falando, na desnutrição, a gente via muita a desnutrição em relação ao ferro, em relação à vitamina A, e hoje também a gente percebe que no sobrepeso, obesidade, muitas vezes aquela criança ela está consumindo mais açúcar, mais gordura e os micronutrientes que são tão importantes, né, para a oxigenação do cérebro, como o ferro, para o complexo B, que é as sinalizações, né, a gente tem células muito delicadas dentro da nossa cabeça. E aí as sinapses nervosas que vão ajudar nessa formação do conhecimento, ela realmente é possível quando tem uma boa nutrição. Até você, mãe, você, pai, imagine você que vai trabalhar o dia todo e não se alimenta. Ou então tem escolhas ruins, por exemplo, toma uma bebida açucarada, por exemplo, um refrigerante, e um salgado frito, por exemplo, um pastel. E aí você não consegue comer mais nada e come só isso. Então, os nutrientes ali são poucos, né? Não tem nem o micronutriente está presente na fruta, na verdura, na proteína de boa qualidade, no frango, no ovo, na carne. Então, se você não tem o substrato, não tem as fontes nutricionais, você vai ter um dia ruim no seu trabalho. Muitas vezes é um professor ou muitas vezes é um profissional de vendas que precisa estar ali focado, né, para ter um bom atendimento. E a criança dentro da sala de aula, ela precisa estar atenta ao que o professor vai colocar para ela. Mas se ela não consegue acompanhar, ela fica irritada, fica cansada, dando sinais que está sonolenta. E hoje o que a gente observa é um número crescente de crianças, né, que tem a questão realmente da neurodivergência e também tem em relação à nutrição, né, que a criança não está se alimentando de forma adequada e repercute muito de forma negativa, né, no rendimento, no aprendizado da leitura, nas contas. Então, assim, e algo que eu queria também alertar em relação ao comportamento do sono da criança, né? No sono a criança cresce, no sono ela guarda a memória que ela estudou ao longo do dia. Então, assim, na infância e adolescência são janelas de oportunidade que a gente tem para formar um ser humano de alta performance, né? Um ser humano que pode contribuir para a nossa sociedade. Então, assim, como a gente fica contente que aquele aluno ele terminou bem, né, o ensino fundamental, ele foi para o ensino médio, ele é um profissional, e isso tudo é algo que é grandioso, né? Que a gente contribui através da alimentação. Perfeito. A Rafaela fez uma fala recente agora, acho que na penúltima resposta, onde ela falou que ela não subestima, a gente está falando aqui de alimentação saudável, e a gente sabe dos desafios dos pais em casa, né? Como você falou, existe jornada dupla, existe o cansaço do pai, da mãe, então assim, a gente sabe que é um desafio, porém é um desafio que precisa ser encarado, né? Então nesse sentido, Rafaela, dá algumas dicas que quando a gente fala em alimentação saudável, as pessoas pensam logo assim, não, é caro. Não, é caro, fruta é caro, não sei o quê, mas não necessariamente, né? Existem opções, na sua opinião, que você pode dar aqui, baratas mesmo, acessíveis para as pessoas que estão nos assistindo? Com certeza, Jonas. Ótima pergunta. Sempre que fala, né, nutricionista, só fala em alimentação saudável, tudo caro. Mas, na verdade, gente, pensa comigo. Hoje a gente tem no mercado o dia da fruta, o dia da verdura. E ali vai ter as opções mais baratas do dia, né? Então, lembrando o que está na safra, né? Está na safra do abacate, da banana, da laranja. Então, essas frutas vão estar mais baratas, né? O jerimum, o pepino, o alface. Essas verduras já estão mais baratas. E a alimentação saudável é um rodízio. Não é que eu vou comer só abacate ou comer só banana, mas eu vou diversificar e fazer a base da minha alimentação alimentos in natura. Então, alimentos que vêm da horta, que vêm do pomar. Isso para todo mundo, né? Não só na infância, mas para todos os adultos, né? Idosos, mulheres, todo mundo que quer ter uma vida mais saudável e ter longevidade. E aí a gente pensa também nas proteínas de boa qualidade, pensa no ovo, né? O ovo, ele está bem acessível, né? Então, ele tem uma proteína de alto valor biológico, que está formando os nossos músculos, né?
prevenindo doenças, sistema imunológico. Pensa também no dia da carne, também que vai ter oferta, né? Vai ter o frango e vai ter o peixe. E é possível, sim, ter uma alimentação variada, fazendo essa pesquisa de preço, né? E tem a feira livre, então, assim, alguns bairros já tem a Ceasa. E aí, gente, a gente precisa planejar, né? Nessa semana, como é que vai ser minha semana? Então, a gente fazer uma lista de compras e ir focado, porque um desafio também muito grande, Jonas, em relação à alimentação infantil, são as propagandas, né? Eles vão lá tentando fazer a isca, né? Usam os personagens que as crianças gostam, usam desenhos. Então, assim, como é algo desafiador, né? Aquela criança assistiu aquele desenho, ela vai querer aquela embalagenzinha linda, vermelha, amarela. Então, assim, isso é uma luta muito grande para nós responsáveis, né? E a gente percebe que a criança aprende por imitação. Então, se em casa ela tiver isso, ou então ela vê o adulto de referência dela, em vez de estar comendo ou descascando uma banana, está consumindo uma bebida açucarada ou está ali degustando de um pacotinho, a criança ela também vai ser encantada por isso. Então, assim, a alimentação saudável passa por um comportamento sistêmico, né? Então, e realmente, se a gente botar na ponta do lápis, a gente vai estar ali investindo na saúde da criança, né? Não só naquela fase infantil, mas na adolescência, na chegada da idade adulta, e vale a pena. E muitas vezes, se a criança adoece, muitas vezes, como é que estava a alimentação dela, né? Se ela tem a imunidade mais baixa, então, assim, ela não estava consumindo fonte de vitamina C, não estava consumindo laranja. E aí, isso a gente pode ver que a conta não fez, que às vezes eu tenho que gastar algum medicamento muito caro, usar um antibiótico, e eu posso investir na minha feira, né, escolher esses alimentos de qualidade no meu dia a dia, para poder realmente ter essa criança com uma alimentação saudável. E a família toda, né? Então, o comportamento da família vai repercutir na sua criança. E isso tudo é um desafio, como o Jonas bem colocou, mas é um desafio que a gente tem que ir para a luta mesmo, porque a Organização Mundial da Saúde tem umas metas, né, para a gente combater a obesidade infantil, e o Brasil ele está ainda muito à margem. Então, assim, hoje no Ceará, ele é um pioneiro em relação à legislação para controlar, né, entrada nas escolas, né, tanto públicas como privadas, de ultraprocessados, mas ainda precisa desse esclarecimento da população, né, de ter uma fiscalização na mídia, né, na propaganda para a alimentação infantil. Na verdade, seriam produtos alimentícios, né, porque o alimento já foi tão degradado ali, né, que você vai identificar nos saquinhos só muitos ingredientes que muitas vezes não tem mais o alimento assim, né? São aditivos, e eles que têm causado muitas doenças nas nossas crianças, né? Então, é muito importante a gente fazer essa tomada de consciência, porque eu tenho parte nisso, né? E a minha criança também. E qual é a parte do pai? O pai vai determinar o que botar dentro de casa e o horário que a criança, né, vai comer e o que ela vai comer. E a criança ela vai ter que ter aquela aceitação e a saciedade. Então, assim, respeitar. Não precisa ser o pratinho totalmente, né, limpo, mas ela aceitou comer metade do prato com baião e salada, né, e por exemplo, um filezinho de frango. Então, tá ok, mas ela viu também a família toda consumindo aquele prato colorido. Então, assim, tem a responsabilidade dos pais e da criança, mas não jogar para a criança escolher o que ela quer comer, né, porque ela é uma criança, gente, né? Então, quem é responsável é o pai, a mãe, é o cuidador, é o avô, né? Então, eu não posso exigir essa maturidade para quem não tem, né? Então, assim, quem já passou por essa fase é que tem que assumir as rédeas. Então, por isso que é tão desafiador. A gente tem que tomar consciência, não,
quem é que toma de conta, né? Quem é que faz a feira. Então, e ele, vendo o seu exemplo, né? Vendo você comprar ali girimum, comprar o alface, comprar a banana, ele, poxa, aqui em casa, né? Tá ali a cestinha de frutas cheia, aí vai lá, consome no lanche, vê o pai consumindo. E isso é um exemplo positivo, é um reforço positivo para a nossa criança e para o hábito alimentar da família e da criança. Perfeito. Conversamos então hoje com a Rafaela Rocha, que é nutricionista da Secretaria Municipal de Maracanaú, de Educação de Maracanaú. Rafaela, eu queria agradecer a sua presença, de verdade parabenizar pela aula que você deu aqui pra gente, né? Genuinamente muitas informações importantes. Mais uma vez, obrigado. Eu que fico feliz, Jonas. Agradeço muito. E é um tema muito relevante para a saúde pública. E no ambiente escolar, a gente está, né, unidos para combater a obesidade infantil. E através do seu podcast, a gente vai alcançar outras famílias, né, outros pais, para realmente unir forças e a gente conseguir mudar o comportamento alimentar, diminuir o número, né, e quem sabe zerar mesmo a obesidade. Perfeito. Novamente, obrigado, Rafaela. Obrigado a todos também que acompanharam, né, o podcast de hoje. Novamente, com muitas informações interessantes sobre essa questão da obesidade infantil, mas também como combatê-la, né? Eu deixo já o nosso convite para os próximos episódios do nosso podcast. Até lá!